Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 16 de março de 2023. Começa agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Ou você tem a opção de enviar a mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta para o QR Code. Fazendo isso, já aparece uma mensagem aí na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Sob o comando do vereador professor Alberto, primeira parte da 12ª reunião ordinária debate Atlas Geocultural da África, uma nova visão do continente. Na 12ª reunião ordinária, vereadores aprovam em votação definitiva obrigatoriedade de pet shops divulgarem nomes de veterinários e profissionais de banho e tosa. Parlamentares também aprovam, mas em primeira análise, projeto que reestrutura administrativamente a Secretaria Municipal de Saúde. E olha só, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, por ano, o país registra 36 mil novos casos de câncer coloretal, sendo mais de 12 mil aqui no estado de São Paulo. É o segundo tipo que mais acomete as mulheres, perdendo apenas para o de mama, e o terceiro mais incidente entre os homens. Por isso, o Hospital PUC Campinas, em parceria com a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, está realizando hoje e amanhã um mutirão para a prevenção do câncer coloretal e por isso nosso repórter Michel Amorim está no local e tem as informações. Boa tarde, Michel. Olá, você que está acompanhando o Jornal Câmara Notícia. Exatamente, nós estamos aqui hoje no Hospital PUC Campinas para falar do Março Azul. E olha só, o médico Lix Oliveira já está aqui ao meu lado, ele que é responsável por esse mutirão que está acontecendo aqui no hospital e vai falar para a gente. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Jornal Câmara Notícia. E aí, como o tema diz, saúde é prevenção. Então nós temos o Março Azul para falar do câncer de colo retal? Exatamente. Primeiro, bom dia a todos. Para mim é um prazer estar falando porque eu acho que a função principal dessa campanha é a conscientização e a divulgação de informação sobre o câncer de intestino, também chamado câncer coloretal. Sintomas, doutor, vamos falar a respeito dos sintomas, né? Então, quais são os indicativos desse problema, dessa doença? Então, quando a gente quando pensa no campanha de prevenção do câncer coloretal, na realidade a gente quer o paciente antes dele ter sintoma. Então, que paciente que a gente quer selecionar? Então, são pacientes de 45 a 50 anos ou mais. Então, assim, normalmente os países eles fazem a campanha de 50 a 75 anos, que é a faixa onde tem a maior incidência do câncer coloretal. Recentemente, eles abaixaram para 45 anos, mas eu acho que se aqui no Brasil a gente conseguir pegar essa faixa de 50 a 75 anos, nós vamos estar fazendo uma super prevenção. Por quê? Porque esses pacientes nessa faixa etária é considerado o que a gente chama de risco médio para o câncer. Então, você tem uma chance de ter câncer durante sua vida, e aqui principalmente no estado de São Paulo e nos estados do sul do Brasil, a gente tem uma chance de 5% de ter câncer ao longo da nossa vida, que é bastante alta. Mas se por acaso a pessoa não conseguir fazer essa prevenção, deixou passar por descuido ou até mesmo por conta das filas que nós temos, tem alguns sintomas que devem ser observados? Sim, os sintomas principais que a gente chama sintomas de alerta, o primeiro é o sangramento nas fezes. Esse daí é um indicativo de que você precisa ser
procurar um médico e investigar. Porque a grande maioria das vezes as pessoas taxam como é uma hemorroida e na realidade está escondendo um câncer. Então o sangramento é o principal sintoma. Depois a gente tem anemia, a gente tem o emagrecimento. O câncer coloretal não é tão responsável por emagrecer. Às vezes o paciente não tem perda de peso nenhuma e já tem um câncer avançado. Mas é um outro sintoma de alerta e a mudança abrupta do intestino. Então o intestino funcionava uma vez por dia, de repente ele começa a funcionar 4 vezes por dia. Então alguma coisa está errada com esse intestino e a gente precisa investigar. Agora, um fato que muita gente não sabe é que a terceira doença mais que a gente pode falar ali no Brasil, é o terceiro câncer mais que as pessoas têm. O câncer de intestino, na realidade, ele é o terceiro câncer no mundo, mais prevalente. E o segundo que mais leva a óbito. Então, assim, é um câncer ruim, porque assim, na maioria das vezes ele não dá sintoma nenhum. E por isso é que a gente faz as campanhas de prevenção. No Brasil, a estatística para 2023 é que nós vamos ter 45 mil novos casos de câncer coloretal. E com uma mortalidade por volta de 20 mil pessoas. É muito alto. E ele, no Brasil, ele é o segundo câncer em homem e o segundo câncer em mulher. Tá? Na soma absoluta dos números, o câncer de próstata e o de mama, eles estão na frente. Agora, pessoal de casa, né, que está acompanhando aqui a nossa matéria, né, sobre o Março Azul, né, dá para prevenir, claro, além das consultas, dá para ter uma vida saudável. O que a gente deve fazer? Praticar exercício, boa alimentação. Então a gente tem 2 tipos de prevenção, uma que a gente chama prevenção primária, que daí são os hábitos de vida, né? Então, sem dúvida nenhuma, coisas que prejudicam, que ajudam o câncer a crescer. É o cigarro, álcool, excesso de carne processada. Carne processada são as carnes salsicha, linguiça, salame, são carnes que passam por algum processo ou de defumação ou de conservação. E esses realmente eles aumentam muito, podem aumentar, né, o câncer de intestino. E, ao contrário, quais são os fatores que ajudam? Atividade física, ingestão de fibras, tá? Para ter um exemplo, os africanos eles têm uma incidência muito baixa de câncer coloretal porque eles comem muita fibra. Então, a obesidade é um outro fator de risco importante para o câncer coloretal e é associada o número de pessoas mais jovens tendo câncer de intestino com o aumento da obesidade de uma forma geral. Doutor, vamos falar sobre os exames, né? Pessoal que tem medo, precisa ter medo, é desconfortável? Na realidade, assim, daí nós entramos na prevenção secundária. Então a prevenção secundária, se você me procura no consultório e fala eu quero prevenir o câncer do intestino, qual que é o melhor exame? Hoje em dia é a colonoscopia, tá? Mas se é o que a gente quer implantar no Brasil, essa campanha toda é para conscientizar não só a população, mas também os políticos da importância da prevenção do câncer coloretal. Então, primeiro que já foi instituído o Março Azul. A prevenção secundária ela inclui a prevenção que a gente chama o esporádico. Então é aquele paciente que te procura no consultório e fala, eu estou com 50 anos, eu tenho que fazer alguma prevenção? Tem. Qual que é a melhor? A melhor é a colonoscopia. Agora, se a gente consegue organizar, como nós estamos batalhando já há alguns anos, a Sociedade Brasileira de Endoscopia, hoje em dia, junto com a Federação Brasileira de Gastroenterologia e com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, estamos organizando várias frentes para que a gente consiga motivar a instalação de um programa nacional de prevenção do câncer coloretal. E aí o que inclui? Quando é programa nacional organizado, que a gente chama, então o melhor exame, porque você imagina, nessa faixa de 50 a 75 anos, nós temos mais de 40 milhões de pessoas. Não dá para fazer colonoscopia para todo mundo. Então a gente faz uma triagem. A triagem é feita com o quê? Com pesquisa de sangue oculto nas fezes.
Sangue oculto positivo, que vai ficar ao redor de 8 a 10% dessa população, esses vão para a colonoscopia. Então, esse é o programa nacional que a gente pretende instalar. A gente começa com a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Essa pesquisa de sangue oculto nas fezes ela vai positivar em mais ou menos 8 a 10% dessa população. E daí esses pacientes que são dirigidos para a colonoscopia. Agora, quanto ao que você me perguntou da colonoscopia, a desmistificação da colonoscopia, realmente ela já foi muito ruim no passado. Hoje em dia, o preparo para o exame realmente não é a coisa mais agradável do mundo, porque você tem que limpar o intestino. Infelizmente não existe mágica. Então o preparo não é a pior coisa do mundo, mas também não é a melhor coisa do mundo. Mas o exame em si, hoje em dia você faz sob sedação, você não sente absolutamente nada, e é lógico que, como todo exame, ele envolve um risco, mas o risco é mínimo de a gente ter algumas complicações, que hoje em dia a gente tem equipamentos e tem médicos muito treinados para que você evite as complicações. E o mutirão aqui da PUC Campinas, do hospital, é para ajudar a diminuir essa fila, né, que nós temos aqui no município. Então explica para a gente um pouquinho desse mutirão. São pessoas que já foram previamente agendadas, né? Então são 30 pessoas por dia? Isso, são pessoas que estavam na fila do SUS, que não tinham marcado seus exames, foram chamados para passar as orientações do que é a colonoscopia, do preparo de cólon, e daí foram agendados para que participassem do mutirão. Então são 30 pacientes dia, porque é um exame mais demorado, é um exame que tem que ser feito com bastante cuidado, então não dá para fazer, não dá para chegar e eu quero fazer colonoscopia hoje. Não dá, porque você tem que passar o preparo, senão o exame perde a função dele. E só para lembrar que no SUS e também nos particulares e nos convênios médicos, nós temos hoje em dia, infelizmente, por volta de 60% do diagnóstico do câncer em fase avançada. O que significa que a sobrevida desse paciente está bem comprometida. Então, e o que esses mutirões que pegam pacientes assintomáticos fazem? Nós vamos diagnosticar lesões pré-malignas, que são pólipos, nós vamos retirar, evitar que tenha o câncer, e quando nós diagnosticamos o câncer, a grande maioria é em fase inicial. Então, quer dizer, 90% curável. Doutor, muito obrigado pelas explicações. E é isso, né? É importante a prevenção, né? Porque assim você evita o mal maior. Olha, eu que agradeço a oportunidade, o espaço que vocês dão para divulgação. Quero agradecer aqui à Câmara Municipal de Campinas, os vereadores que aprovaram o Março Azul em Campinas antes de ser aprovado no Brasil, e como também nós esperamos que, junto com os vereadores, principalmente Paulo Gaspar, Paulo Haddad, o Carmo, e que estão com a gente nessa briga, que a gente consiga ser o pioneiro também nesse projeto piloto de prevenção de câncer coloretal para a população campineira. Muito obrigado, doutor. É isso, é a Câmara trabalhando na saúde, na prevenção. Voltamos aos estúdios. Informações importantes, então, que foram passadas. Muito obrigado, Michel Amorim. Bom trabalho por aí. E olha só, outra ação que está acontecendo aqui na cidade de Campinas, hoje, é lá no Shopping Parque das Bandeiras, em parceria com o curso de enfermagem, também da PUC Campinas, uma atividade de conscientização sobre o câncer de colo de útero. Essa ação acontece no piso L3 do shopping, com orientações sobre o câncer do colo do útero e a prevenção da doença, além de orientações sobre a saúde feminina. A medida faz parte da programação do Março Lilás, que é um mês de combate ao câncer de colo do útero. O evento é gratuito e acontece até às 4 horas da tarde. Bom, a gente segue aqui com o Câmara Notícia, agora com as notícias do Legislativo, e sob o comando do vereador professor Alberto, a primeira parte da 12ª reunião ordinária foi uma apresentação do livro O Atlas Geocultural da África. Confira como foi.
A apresentação do livro O Atlas Geocultural da África, lançada pela editora Eiros, aconteceu nesta quarta-feira na Câmara Municipal e faz parte do projeto África Atual, idealizado para mostrar uma nova visão sobre o continente que, desde o início do século XXI, vem apresentando uma pujança em economia, ciência, artes, literatura, política, arquitetura e urbanismo, entre outras áreas. É uma alegria poder estar nessa Casa Legislativa, ainda mais sabendo que temos um vereador que possui uma vida muito forte também dentro da área da educação, da história, e que compreende a necessidade de ampliarmos a riqueza cultural, o repertório cultural nas escolas. O nosso livro surge, professor Alberto, justamente pela percepção dos próprios professores das escolas públicas e nos cursos de formação da ausência de conteúdo sobre a África, principalmente a África contemporânea, a África atual nas escolas municipais. Mas isso não percorre só as escolas municipais, né, de ensino infantil fundamental, percorre também as escolas de ensino médio, que são estaduais, e as universidades. No encontro, por iniciativa do vereador professor Alberto, além do Atlas Geocultural da África, também foi falado do recente lançamento do livro infantil África, uma extensão do Atlas para os primeiros anos de ensino. As duas obras também se fundamentam ao proporcionar um olhar diferenciado e atualizado em correlação às didático-pedagógicas e pesquisas escolares. Nisso surgiu a ideia de construir um atlas, um conteúdo básico, informativo, sobre este conteúdo. Como o senhor mencionou, é muito importante a Lei 10.639, de 03, lembrando aqui, então está celebrando 20 anos este ano, é uma lei que fala deste conteúdo sendo obrigatório nas salas de aula, e, curiosamente, ainda há muito que se avançar nesses requisitos. Hoje se fala muito de combate ao preconceito racial, combate ao racismo, sermos antirracistas, mas uma das coisas muito importantes que nós percebemos, somos 54% a 56% da população brasileira afrodescendente, não é? E se somos praticamente 50% dessa população, as informações da nossa herança cultural, parental, têm que estar nos conteúdos. Ao final, o professor Alberto falou da importância do conhecimento da história sem estereótipos e que esses materiais sejam utilizados na rede de ensino. Quero aqui expressar a minha gratidão ao professor Odair Marques da Silva, professor, doutor, autor dessas preciosidades aqui. Esse livro infantil aqui, ele é fantástico. Ele é bem, com bastante figuras, com bastante letras grandes. É ideal mesmo para a faixa etária das nossas crianças. E esse material aqui, esse atlas geográfico, tem brochura, ou aqui também, um material bonito, um material muito bem feito, um material que dá vontade de você ler e tê-lo. E está disponível aí na nossa rede pública municipal, já está em um processo, já tem parecer favorável para também fazer parte da rede pública estadual, e a nossa luta vai ser essa também, para que a rede pública estadual adquira esse material e deixe disponível para os professores, para que eles tenham mais um instrumento de ajudar, de motivar e, acima de tudo, criar uma visão mais apropriada, não tão estereotipada, do que a África. E em seguida, os parlamentares se reuniram para discutir e votar os 8 projetos que estavam na pauta. Entre eles, foi aprovado, em primeira análise, o projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que reestrutura administrativamente a Secretaria Municipal de Saúde e cria os cargos de diretores, 2 cargos em comissão, coordenadores departamentais, 22 também comissionados, 11 chefes de setor, função gratificada a ser exercida por concursados,
e ainda outras 16 gratificações de função. O líder de governo, o vereador Paulo Haddad, explicou o projeto. Isso é um projeto que vem contemplar toda uma estrutura da Secretaria de Saúde. Secretaria essa que ao longo de alguns anos, a última mini-reforma que teve foi em 2014 no governo Jonas Donizete, uma alteração em 2016, e agora a saúde de Campinas ela se tornou muito grande, a população aumentou e nós temos que reestruturar, adequando as funções do funcionário público à realidade das regiões, como, por exemplo, novas unidades básicas de saúde, centros de saúde, que vão ser inaugurados, que vão ser incorporados à rede municipal, como também uma readequação dos distritos, né? Vai ser criado um novo distrito, o Distrito Suleste, por conta de um contingente muito grande nos distritos já existentes, os 5 distritos já existentes, que estavam, de alguma forma ou sobremaneira, muito impactados com o grande número da população ou de usuários do SUS. E ainda na 12ª reunião ordinária, os parlamentares aprovaram, agora em votação definitiva, projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, que obriga todos os pet shops aqui da cidade de Campinas a manterem fixada dentro das instalações, em local visível para os clientes, uma placa com o nome do médico veterinário e dos profissionais de banho e tosa que prestam o serviço no local. No intervalo regimental, o parlamentar conversou com a nossa equipe e falou sobre o projeto. Em razão da demanda, eu procurei incluir no ordenamento jurídico municipal, através de um projeto de lei, que toda clínica veterinária que faça o trabalho, que preste o serviço de banho e tosa, ela venha fixar em local visível a todos os clientes o nome do veterinário, a sua inscrição no Conselho de Medicina Veterinária e também o nome com identificação de RG e CPF daqueles que manuseiam os animais, cachorro, gato, no que se refere ao banho e tosa. É uma medida, entendo, necessária no presente momento, haja vista a preocupação que a população tem com os seus animais, que tem como animais queridos e que é o melhor tratamento. E é comum, às vezes, ocorrer uma má prestação de serviço, um mau atendimento, e daí não consegue se identificar quem é o profissional. Então, a clínica veterinária, ela colocando o nome do médico veterinário, com a sua identificação, o nome daqueles que operam no trabalho de banho e tosa dos animais, com as identificações. Ela vai atender um princípio de transparência, atender o que se recomenda, uma própria lei federal do Conselho de Veterinária Federal, para que possamos dar transparência aos usuários, aqueles que prestigiam o estabelecimento levando seu animal. Certo, então, segundo a discussão, a gente já teve aí a aprovação na legalidade. Hoje, o senhor, então, acredita que os colegas serão a favor dessa matéria para que vire lei aqui em Campinas? A legalidade foi superada, o projeto é legal, constitucional. Quanto ao aspecto meritório, eu acho que qualquer um que toma conhecimento vê que é um projeto que contempla hoje transparência. Você vai no estabelecimento, no caso uma clínica veterinária, levar seu animal num pet para dar banho, para fazer tosa, é um direito do cidadão querendo saber quem é o profissional que vai atender o serviço. O projeto de lei agora segue para a sanção do prefeito para que possa se tornar lei. E a gente segue com as notícias do Legislativo porque, em indicação, o vereador Rodrigo da Farmadic propõe a criação de um aplicativo para denunciar maus tratos em animais. O vereador Rodrigo da Farmadic protocolou a indicação número 2611 deste ano, que solicita à Prefeitura de Campinas desenvolvimento de um aplicativo para denunciar maus tratos de animais. E nós temos que ressaltar que o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal do município de Campinas é referência nacional no atendimento de maus tratos. Inclusive nós temos o SAMU animal, né? Às vezes aquele animal que às vezes está abandonado na rua, sofreu um atropelamento, sofreu
maus tratos e não consegue identificar quem que é o tutor dele, o SAMU faz um atendimento de excelência na cidade de Campinas. Nós temos também iniciativas importantes para que diminua o abandono e maus tratos, como o castramóvel, a clínica veterinária móvel, mas apesar de fazer todo esse trabalho que é de todo louvor do Departamento de Bem-Estar Animal, nós teríamos um mecanismo que hoje está na palma da mão de todo mundo. Atualmente, as denúncias de maus tratos de animais são feitas pelo telefone 156 e pelo portal do cidadão da Prefeitura de Campinas. A criação do aplicativo visa garantir agilidade e registrar fotos e vídeos que podem ser usados em processos criminais. Você desenvolve um aplicativo no qual você pode inclusive fazer uma filmagem, fazer uma fotografia para você enviar direto para esse departamento para que possa fazer a fiscalização de uma denúncia, nós teríamos um meio no qual todos teriam acesso mais rápido para que a gente possa combater esses maus tratos. A indicação é uma ferramenta legal pela qual os vereadores levam à prefeitura demandas dos bairros e da cidade como um todo. Inicialmente, o que nós precisamos pensar? No socorro ao animal. E logo, é evidente que posteriormente tem que ter uma punição. Nós temos legislação federal, estadual, inclusive nós temos aqui no município previsão de que a gente possa fazer aplicação de multas. É lógico que nós temos também dentro de uma legislação federal que tem a punição pelo Código Penal. Mas inicialmente nós precisamos fazer o socorro ao animal. E posteriormente, lógico, é evidente, o município tem que buscar todos os artifícios para que possa também penalizar o responsável se for possível identificar. Olha só, a lei número 15.397, de 11 de abril de 2017, que institui o mês Março Verde, dedicado a ações educativas para a prevenção do câncer de intestino, recebeu uma alteração. Foi sancionado pelo prefeito e agora é lei. Agora é lei. A proposta do vereador Paulo Gaspar, sancionada, altera a lei de número 15.397, de autoria do vereador Carmo Luiz. A proposta inicial tratava da instituição do mês Março Verde, dedicado a ações educativas para a prevenção do câncer de intestino. Com a alteração, ficou instituído no calendário oficial de eventos do município de Campinas o mês Março Azul, dedicado à campanha de conscientização sobre o câncer de cólon e de reto. Recentemente, no Senado Federal, foi aprovada uma lei para a prevenção do câncer coloretal, que vem a ser basicamente o mesmo assunto e virou um projeto de lei aprovado no Senado, que agora está em discussão na Câmara dos Deputados, por ter tido uma alteração no texto, e já existe um movimento nacional em cima dessa pauta. No texto da lei ficou estabelecido que serão desenvolvidas ações para alertar e promover debates sobre o assunto, serão colocadas diretrizes para a realização de exames preventivos na população e, é claro, promover projetos e programas sobre o tema. Celebrar convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parcerias entre órgãos governamentais e entidades de órgãos governamentais e empresas privadas, tendo por objetivo implementar programas de incentivo e acesso a atividades voltadas para a campanha de que trata essa lei. É um tema importantíssimo, onde a última estatística em relação ao ano de 2020 foram 45 mil mortes, sendo que existe uma distribuição bem equânime entre homens e mulheres. Então, a partir dos 50 anos, todo cidadão brasileiro, seja homem ou mulher, precisa fazer esse exame preventivo. O parlamentar Carmo Luiz ficou satisfeito com a adequação da sua proposta, que agora está mais atualizada. E com essa alteração torna-se Março Azul e também, claro, continua o projeto
de incentivo no sentido da prevenção de um dos cânceres que mata muito no mundo e que nós possamos aí, como sociedade, todos juntos, fazer com que haja realmente um movimento de empresas, dos hospitais, das prefeituras e nós próprios, né, que eu acho que é a obrigação de cada ser humano buscar sua saúde, buscarmos entender a prevenção e a importância que tem a esta visão. Então, parabéns, vereador Paulo Gaspar, obrigado por podermos assinar junto. Hora de conferir os desafios daquele profissional que pode trabalhar tanto na indústria como no ambiente acadêmico. Ele analisa substâncias e compostos, projeto, planejamento e controle de produção, desenvolvimento de produtos. Então, sobre o dia a dia de um químico, acompanhe a partir de agora o nosso quadro Se Liga na Profissão. O profissional da química trabalha com essa ciência que estuda a composição das matérias, suas transformações e propriedades. Os trabalhos desenvolvidos pelo químico são essenciais para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É por meio dos estudos desta área que se produz medicamentos, itens da alimentação, de cuidado pessoal e muito mais. Olá, estamos de volta com mais uma edição do Se Liga na Profissão e hoje nós vamos falar deste profissional que está envolvido em várias áreas da nossa vida, como na alimentação, na beleza e muito mais. Nós estamos falando do químico e para esse bate-papo nós conversamos aqui, convidamos o Diego, que já está aqui ao meu lado. Diego, vamos falar sobre essa profissão? Vamos lá, vamos conversar. Diego, que é químico há quanto tempo, Diego? Eu sou químico na Unicamp há 4 anos, como funcionário, como servidor aqui. Só que eu já atuava como técnico em química aqui há pelo menos 11 anos. Tá? Então, o meu tempo total aqui é de uns 15 anos. Eu dei uma introdução falando que a química ela é muito importante na nossa vida, né? Sim. E ela está ligada ali em vários setores, tanto de medicamento, alimentação, beleza, é isso mesmo? É isso mesmo, a química... Acho que é muito mais, né? A química é muito mais, né? Ela é o estudo da matéria e das suas transformações, né? Nós somos matéria, tudo que nos cerca é matéria, então sim, ela está relacionada com os alimentos, com os remédios, com a água, infelizmente com a poluição, né? Então ela permeia as nossas vidas quase que completamente. Ela busca soluções para problemas e também melhoramentos? Sim, um grande esforço da química é no desenvolvimento de novos materiais, de novas tecnologias, e também para mitigar os problemas que o progresso acaba trazendo junto, né? Que infelizmente é a poluição, que são os contaminantes. Então, sim, a química age em todas as frentes, né? Tanto no desenvolvimento de novas soluções e tecnologias, quanto para mitigar os problemas que o progresso traz. Agora, vamos desmembrar, né? E porque nós temos vários profissionais, né, químicos, nós temos o técnico, nós temos o engenheiro e o próprio químico, né? Então, o que cada um faz? Os diferentes profissionais, eles têm atribuições que se complementam. O técnico em química, ele tem uma aplicação um pouco mais básica, mas também extremamente importante, né? Ele dá suporte em ensaios, em análises, ele pode desenvolver os ensaios. O químico ele já tem um pouco mais de complexidade e de responsabilidade, então eventualmente ele vai assinar um laudo, um ensaio, ele vai desenvolver uma rota de síntese e aí ele é responsável por esses produtos, né? E por
e pela responsabilidade técnica. O engenheiro químico ele já tem uma atribuição mais de desenvolver a ampliação de escala, né? Então, se o químico desenvolve uma síntese de um fármaco em baixa escala, em escala de bancada, o engenheiro químico vai transportar essa escala para um reator, para um volume bem mais alto. Tá? E agora, para a gente, né, a pessoal de casa que ficou interessado na profissão, né, como é que tem que fazer para ser um químico? O que precisa? Uma faculdade, um curso técnico? Geralmente o caminho é a pessoa fazer um curso técnico, porque daí ela vai ser apresentada à profissão, né? Ela vai aprender a fazer as análises e os ensaios mais básicos, e aí se ela gostar, se ela sentir que é a área dela, aí ela embarca em uma faculdade de química mesmo, né? Que aí um curso técnico geralmente é 1 ano e meio, 2 anos, uma faculdade já serão 5 anos, né? Já é um ciclo mais pesado e geralmente esse é o caminho. Habilidades, né? O que você diria para o pessoal de casa que gostou da profissão? Quais habilidades você precisa ter, né, para não encontrar lá na frente dificuldades em terminar o curso, né? Sim, sim. Eu acho que a principal é ter força de vontade. Fazer qualquer faculdade não é fácil, a de química também não é. Eu acho que é ter isso, é não desistir quando os primeiros desafios aparecerem, é ser perseverante, é continuar. Tem que gostar muito de matemática ou não? Não, eu acho que a matemática, tem muita matemática sim, mas ela não é um obstáculo, né? Tem que gostar de química, né? Porque todo dia vai ser química. Agora, no dia a dia, né, do trabalho, do profissional, né, com que vocês manipulam, quais substâncias, né? Sim. A química ela é dividida em 4 grandes áreas, né? Tem a química orgânica, que aí o químico vai manipular mais reagentes químicos, ele vai ter que desenvolver rotas, ele vai fazer sínteses, né, de várias moléculas. Tem a área da química a analítica, né, que é uma área que é mais a minha área, é o que eu faço. A gente desenvolve métodos para análise de moléculas em vários instrumentos. Tem a área da química inorgânica, que aí o pessoal faz síntese de catalisadores e de outros tipos de materiais. Então, assim, o que o químico vai usar, o caminho dele vai ser dependente de que área ele vai seguir. Se é uma área mais para química analítica, uma área mais para síntese, então é bastante amplo, é bastante variável. Mas sim, ele vai trabalhar com ácidos, com bases, com reagentes que são perigosos. Eu acredito que seguindo as regras, se informando bem, sempre lendo a respeito de todos os materiais que serão usados, não, tá? A química a gente tem que tratar com respeito, não pode ter medo, né? Lendo bem e se informando bem, usando os equipamentos de segurança adequados, não é perigoso. Ou seja, dá para trabalhar então tanto na indústria ou até mesmo em instituições de ensino. Sim, o químico ele atua na indústria em muitas frentes, em muitas áreas, né? Indústria alimentícia, de fármaco, de tratamento de superfície, de combustíveis, enfim, é muito amplo. E também pode atuar na pesquisa, que é o que nós fazemos aqui, né? Nós damos apoio à pesquisa. Seja no setor privado ou público. Isso, exatamente, tanto no privado quanto no setor público. Última dica para o pessoal de casa interessado na profissão, né? O que você diria? Estude muito, né? Tenha disciplina, o que mais? Eu acho que o mais importante é observar se você se interessa pelos assuntos correlacionados à química, ou se você tem interesse em resolver os problemas, eventualmente, que a sociedade enfrenta, de tratamento de água, desenvolvimento de fármaco. A química é o caminho para a gente chegar nas soluções desses problemas. É um dos caminhos, não é o único, mas é um caminho muito importante. É uma profissão bem remunerada? Depende. Tem as colocações que a remuneração é melhor, tem aquelas que não são, né, que não remuneram tão bem assim. O profissional vai ter que buscar, né?
mas eu sempre penso que um bom profissional, ele dificilmente vai ficar em uma colocação ruim. Para você, qual que é a sua satisfação em trabalhar com química? A minha satisfação é ver que os ensaios dão certo, que as pesquisas dão certo, né, que todo esse esforço nosso aqui, de fato, rende frutos, né? É muito custoso, leva muito tempo, mas sim, eles rendem frutos e isso é importante para o progresso da sociedade. Faz diferença na vida das pessoas. pessoas. Faz a diferença na vida de todos nós. Diego, quero agradecer a sua participação aqui no Se Liga na Profissão, em dividir, né, a sua experiência, o seu trabalho com o nosso público. Perfeito, eu aqui sou muito grato pelo tempo disponível. Valeu. Muito obrigado. E o Se Liga na Profissão fica por aqui, a gente volta com outra profissão. Até mais! E amanhã, sexta-feira, o dia vai ser ensolarado, a chuva, enfim, deve dar uma trégua, então o sol aparece entre nuvens, mas é um dia estável. E com isso, a temperatura sobe. Olha só, então, para amanhã, sexta-feira, 17 de março, mínima de 17 graus, cedinho, ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã a partir do meio-dia ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.